Bom, para muitos dos senhores, eu sou o novo, obviamente, diferente do primeiro professor que deu aula aqui, né? Meu nome é Daniel, eu sou um dos pastores da igreja, pastor auxiliar, junto com o pastor Leandro. E a minha participação nesse curso vai ser mais voltada para o Antigo Testamento. Hoje nós vamos ver as manifestações do Espírito Santo no Antigo Testamento, como é que ele se manifestava, o que ele fazia e o que nós podemos concluir disso para a nossa vida hoje. Nós vamos orar para iniciar e aí a gente vai começar. Vamos orar? Ó Deus, muito obrigado pelo tempo que o Senhor reservou para estudarmos e pensarmos e sermos instruídos neste assunto. Nós acreditamos que a Tua palavra ela é verdadeira e ela foi nos dada para instrução, para edificação e para correção, a fim de que pudéssemos crescer em verdade, em estatura, a fim de que todos nós sejamos encontrados fiéis na Tua presença. E é com este fim que nós nos assentamos aqui e pedimos que o Teu Espírito, o mesmo que inspirou esta palavra, nos ajude a entendê-la. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. O Espírito Santo no Antigo Testamento. Esse é o tema desta aula e da segunda aula. Eu vou dar 2 aulas na sequência. Então, eu vou chamar essa aula de hoje de manifestações do Espírito. No Antigo Testamento. Talvez uma das manifestações que geralmente as pessoas lembram do Espírito Santo no Antigo Testamento é a típica aparição quando, por exemplo, Sansão foi poderosamente revestido com o Espírito do Senhor, quando outros homens de Deus também, no caso o Espírito de Deus que saiu de Saul e passou para Davi. Então essas transações de passando o Espírito para lá, passando para acolá, e essa passagem de Espírito para um lado para o outro parece diferir um pouco daquilo que nós estamos mais acostumados no Novo Testamento, que é o Espírito Santo tendo sido derramado no dia de Pentecostes, capacitou a igreja a sair e testemunhar do Evangelho. Essa é a maneira mais comum e mais conhecida que nós realmente temos do Espírito Santo. Acontece que no Novo Testamento, as manifestações, e eu estou chamando isso de manifestações, porque de fato é assim mesmo. Ele parece aparecer sem muitas explicações já, e é interessante, por exemplo, que na Bíblia, as 2 primeiras pessoas mencionadas, em primeiro lugar, por ordem talvez de importância, é o próprio Deus. Diz lá em Gênesis 1:1, no princípio criou Deus. É o primeiro substantivo próprio que aparece na Bíblia, Deus. No princípio criou Deus. Isso no versículo 1, o primeiro versículo da Bíblia. No segundo versículo da Bíblia, já aparece o Espírito Santo. Diz lá que o Espírito de Deus, ele pairava
sobre a face das águas. Então, já no segundo versículo da Bíblia, já aparece a pessoa do Espírito Santo já fazendo alguma coisa. E não vai aparecer tão cedo a presença, por exemplo, de Jesus, como nós diríamos, a outra pessoa da Trindade. Então, observe que a manifestação do Espírito Santo, ela é bastante prematura no Antigo Testamento. No segundo versículo da Bíblia, já é apresentado. Veja lá, vamos ler, versículo 2, Gênesis 1, 2, fala que no princípio o Senhor criou os céus e a terra, e aí o versículo 2 começa a focalizar um desses aspectos, ou um desses elementos criados. Ele fala: a terra, porém, ela estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. É isso que é sobre a face das águas, é isso que é dito a respeito do Espírito Santo, já no primeiro versículo, no segundo versículo da Bíblia. O que o Espírito de Deus estava fazendo pairando sobre a face das águas? Essa é uma pergunta que eu queria gastar um pouco de tempo falando sobre isso. O que é que o Espírito fazia, ou qual era a finalidade dele ficar voando sobre as águas? Alguém já pensou sobre isso? Por que o Espírito ficava pairando sobre a face das águas? Então, nisso aqui, nós vamos pensar então na manifestação do Espírito Santo na criação. Então, no ato da criação, diz o texto que o Espírito Santo, ele pairava em cima das águas. Quem é o meu aluno aqui na sala de escola dominical sabe que eu conheço todos os meus alunos por nome. Eu não vou tentar fazer isso aqui, tem muita gente, né, vai demorar um pouco, mas na minha sala eu me sinto incomodado de dar aula para quem eu não sei o nome. Gostaria de saber o nome de todos os senhores, senhoritas, mas eu não tenho como saber isso. Mas vamos começar por quem está mais perto. Aqui você, qual é o seu nome? Ellen, alguma ideia por que o Espírito Santo pairava em cima das águas? Na aula passada. Se pensar no que foi dito na aula passada, ele estaria executando o que Deus mandou, ou seja, criando as coisas. Mas não parece que o Espírito está criando nada aqui, ele está pairando sobre a face das águas. Quem está criando é Deus. O Espírito está, sobrevoando. Veja uma ideia para entender esse ato de pairar. Abra lá, por gentileza, em Deuteronômio, no capítulo 32, no versículo 11 e 12. Nós encontramos uma figura onde a mesma expressão pairar sobre, ela é aplicada, e lá no caso usa-se a figura de uma águia. Veja lá, Deuteronômio 32, versículos 11 e 12. Diz assim a palavra de Deus. Está falando de como Deus ele trata o seu povo Israel e fala de várias coisas, e chega um ponto que ele diz assim, diz que o Senhor Deus, a partir do versículo 10, que o Senhor achou Israel como se fosse alguém que estivesse numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos. E aí fala que o Senhor achou Israel e o guardou como a menina dos olhos. E aí vem o versículo 11 e fala assim: como a águia
desperta a sua ninhada e voeja. Essa é a expressão que eu queria, essa expressão voeja, em hebraico, é a mesma que é traduzida lá em Gênesis 2 por pairava. E nessa figura aqui é interessante que você imagina a águia voejando em cima da sua ninhada para despertar os seus filhotes para que possa comer, possa dar a devida atenção. Então essa é a imagem que Deus, ele nas Escrituras queria comunicar lá em Gênesis, no capítulo 1, versículo 2, da ação do Espírito Santo no ato da criação. Deus, ele criou o que eu chamo a substância inicial, que é os céus e a terra, e o Espírito Santo, ele estava ali por cima, não era chocando o ovo inicial, não, o Espírito Santo, ele tinha atuações mais importantes, a gente vai ver. Mas é importantíssimo que você entenda que o Espírito Santo era o Espírito de Deus, pairando, cuidando, e mais do que isso, exercendo a função de fazer, eu diria, frutificar e fazer com que a criação, ali ainda bastante inicial, pudesse gerar e pudesse tomar a forma que Deus queria que ela tomasse. Aqui só um parêntese. Muitas pessoas acreditam que, quando nós lemos Gênesis 1, fala que no princípio criou Deus os céus e a terra. Até aí tudo bem. No versículo 2, quando fala que a terra era sem forma e vazia, em algumas traduções fala que a terra se tornou sem forma e vazia, algumas pessoas acham que bem aí, Satanás caiu, estragou tudo que Deus fez, e essa expressão sem forma e vazia quer dizer que foi aí que os demônios caíram e estragaram, se não tudo, boa parte do que Deus fez. É por isso que o Espírito teve que vir policiar, porque senão a coisa ia desandar de tal maneira que não teria nem como Deus dar continuidade àquilo que ele iniciou. E é nessa ocasião aí, todo mundo assinou? Ixi, quase ninguém, então volta aqui. Então é nessa ocasião, no versículo 2, que alguns teólogos, alguns estudiosos acreditam que aconteceu aquilo que ninguém sabe ao certo quando, mas eles dizem talvez aqui a queda de Lúcifer, e com ele 1/3 dos céus veio abaixo, é nessa ocasião aqui. O que vocês acham disso? Alguém já ouviu isso? Começando assim, já ouviu isso, né? É uma história bonita. Sim. Assim, mas é mais adiante, né? Lá no capítulo, quando Deus vai criar o homem. Assim, já na criação do homem envolve coisas bem mais complexas. Aqui no início, só mesmo no primeiro versículo, eu estou tentando mostrar que o Espírito Santo já no primeiro dia, ele é apresentado como aquele que da parte de Deus está supervisionando, está aguardando, está protegendo essa matéria embrionária inicial que Deus criou.
É por isso que, conforme eu acabei de expor, eu pessoalmente não acredito que o versículo 2 aqui seja uma descrição de quando o diabo caiu e quando Satanás e tudo mais. Eu acho que não é. Eu não acredito que o Gênesis 1, 2 esteja falando disso. Mas a ideia de sem forma e vazia é apenas uma maneira preparatória daquilo que vai seguir. No versículo 2, fala que a matéria inicial ela era sem forma. E nos primeiros 3 dias da criação, essa ideia de sem forma, ela foi tomando uma forma. Primeiro, Deus criou a luz e separou as trevas da luz. Então, isso já tem a ver com forma. Ele separou trevas para cá, luz para lá. Chamou as trevas de noite e a luz de dia. Isso é forma, é da forma. Não me pergunte como é que se separa a luz de trevas, não vem ao caso, eu não sei. Segundo dia, ele separou, no que ele fala, as águas de cima e a água de baixo. E chamou o vão do meio de firmamento. E também não me pergunte como é que põe água para cima, água para baixo, mas é o que está falando lá. Então, é forma, ele deu forma àquilo que não tinha forma. Então, ele chamou de firmamento. Terceiro dia, ele separou, colocou um limite para que a água pudesse vir até um pedaço e não mais dali para frente. Ele limitou, e isso é dar forma. É começar a dar forma àquilo que inicialmente não tinha forma. Então, falar que a terra era sem forma não é descrever um caos, não é descrever uma coisa que começou tão bem e depois estragou. A receita de Deus não é uma receita que a gente vai testando. A minha mãe, acho que o único que conhece minha mãe aqui é o Tom, né? Mas a minha mãe tem uma receita de um sequilho, é muito simples, é receita de gente pobre, que inventa coisa barata. Para quem cresceu cuidando de 5 filhos, você tem que ser criativo, não é mesmo? Aí eu parei de tomar leite muito cedo, eu tomava era chá mesmo, mate e chá de cidreira. O leite era para os mais pequenos, né? E ela tem uma receita de sequilhos muito simples, e ela passa para as noras e para as pessoas, e as pessoas vão fazer e falam, mas não deu certo. Aí a minha mãe fala, como é que você fez? Lá quando eu falo que é para colocar água, você colocou água? Não, eu já aproveitei e coloquei leite, porque a água, né? Não, é por água. Eu falei água. A hora que eu disse para colocar margarina, você colocou manteiga? Lógico, margarina é muito melhor que manteiga. Não, é margarina. Então, a criação, irmãos, ela não é... Deus não está testando como é que... Vamos ver, vamos jogar isso aqui, ver como é que sai, depois eu conserto no caminho. Não. A maneira como Deus criou, diz, sem forma, é já algo pré-determinado para que depois ganhe a forma. E a questão do vazia... Se você for olhar nos dias 4, 5 e 6 da criação, primeiro começou a popular os céus, criando luzeiros. Depois começou a popular o mar e os céus, criando os peixes e os animais. Depois começou a popular o resto, criando o homem. Então, basicamente, eu estou fazendo aqui um grande resumo. Basicamente, essa ideia de que a matéria que Deus criou inicialmente, ela arruinou, e o Espírito veio para tentar salvar o que ele conseguia, não procede. A ideia é mais de Deus ter criado algo perfeitamente e potencialmente capaz de ser desenvolvido naquilo que Deus queria. E o Espírito de Deus é aquele que guardou, é aquele que preservou de maneira miraculosa aquilo que Deus iria usar como matéria-prima para fazer os céus e a terra.
Certo? Então, a presença do Espírito Santo na criação é uma presença fundamental. O Espírito de Deus pairava, ele voejava e ele guardava essa massa inicial que Deus criou. Nós não sabemos então quando que demônio caiu, quando que Satanás pegou, nós não sabemos nada disso. A Bíblia não fala em nenhum momento de quando, onde. Nós temos rápidas menções a esse respeito, mas nós não temos como saber com precisão quando isso aconteceu. Então, a primeira manifestação do Espírito Santo no Antigo Testamento, ela já é no ato da criação. Sim. O Tom está perguntando que ele já ouviu falar que essa ideia de que a Terra era, alguém, ele leu, ouviu, de que o verbo ali seria, a Terra tornou-se. Se isso aí procede ou não. O verbo é um verbo simples, é o verbo mesmo, o verbo ser no passado. Então, não há muito detalhe nisso. E o que nos impede de caminhar nessa direção, Tom, ou pelo menos me impede, é observar a continuação da narrativa da criação. Ela não me permite fazer isso, porque no decorrer você vê que a matéria inicial ela não foi realmente estragada, ela não foi arruinada, como um leite que coalhou, ou como uma mussarela que ficou fora da geladeira e mofou. Não, Deus criou e Ele preservou aquilo que Ele criou e Ele fez uso pleno dessa matéria inicial que Ele criou. Isso é importante, sim. Também é que Ele fala, e viu Deus que isso era bom, né? Expressa isso, que era bom. Ela está falando aqui que Deus viu que aquilo era bom. Se bem que ele vai falar que era bom, é mais para frente. É o fato dele ter criado a luz. Aí ele fala que isso era bom. Então, eu também acho que é bom, mas algumas pessoas poderiam argumentar dessa maneira. Não. O que ele está falando que é bom, não é ele ter criado os céus e a terra. É o fato dele ter separado as trevas da luz. Né? Mas, de fato, quando Deus terminou de fazer tudo, ele fala que viu que tudo o que ele fez era bom. Então, se ele não falou nessa primeira vez, no último ele falou. Qual é a manifestação, ainda que nós não estamos falando sobre Cristo, mas onde é que anda Cristo aqui na criação? Nós vimos Deus, nós vimos o Espírito Santo e o Filho. Onde é que ele entra aí? Terceiro versículo? Aonde que é? Que diz? Sim, mas... Uhum. Ok. Vocês já viram, abra por gentileza lá, talvez um texto que mais tenha detalhes sobre a maneira como Cristo ele atuou na criação, é um texto que talvez muitas pessoas não prestem muita atenção nele. É um texto lá enfiado no meio de Provérbios. Veja lá, Provérbios no capítulo 8, a partir do versículo 22, o texto ele está falando da sabedoria de Deus, e obviamente nós vamos ver que essa sabedoria de Deus, ela é
mais do que simplesmente um mero conhecimento, uma questão intelectual. Veja, a partir do versículo 22, olha como é que o texto descreve essa sabedoria de Deus. O apóstolo Paulo, ele irá falar lá no Novo Testamento que Jesus Cristo, ele é a sabedoria de Deus. Mas veja o que, mesmo que Paulo não tivesse falado aquilo, veja como é que as Escrituras descrevem essa sabedoria no Antigo Testamento. Diz assim, que o Senhor me possuía no início da sua obra. Antes de suas obras mais antigas, desde a eternidade, eu fui estabelecida. Desde o princípio, antes do começo da terra. Bom, então, seja lá quem for essa pessoa, ela precede a criação. Versículo 24 diz, antes de haver abismos eu nasci, antes ainda de haver fontes carregadas de águas, antes de haver outeiros eu nasci. Ainda ele, Deus, não tinha feito a terra, nem as amplidões, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava os céus, aí estava eu. Quando traçava o horizonte sobre a face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar o seu limite para que as águas não transpassassem os seus limites, quando compunha os fundamentos da terra, então eu estava com ele, eu era o seu arquiteto. Dia após dia eu era as suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. De quem que o texto está falando? Não é, pela descrição você vê que não é o Espírito, porque o Espírito ele foi apresentado inicialmente com atribuições diferentes. Ele pairava sobre a face das águas, mas nessa descrição, seja lá quem for essa pessoa, ela é descrita como sendo o arquiteto de Deus. Deixa eu abrir um parênteses aqui e trabalhar um pouco nessa palavra arquiteto, porque hoje em dia não, a palavra arquiteto, ela mudou bastante o significado. A história, quem estuda nessa área sabe que depois, até o período do Renascimento, a palavra arquiteto, ela significava alguém que construía uma grande basílica. Existe um livro, inclusive, não tem nada a ver com essa aula, mas é uma boa leitura, quem tem tempo para ler. Tem um livro de um autor chamado Ken Follett. E esse autor, ele conta a história de um cara que construiu uma basílica enorme. O livro chama Os Fundamentos da Terra. E aí isso mostra como é que, naquela época, o arquiteto, ele planejava e ele também executava. Hoje, talvez a ideia do arquiteto seja mais relacionada com o ato de idealizar a forma de alguma coisa, e aquele que executa o projeto ou a ideia que gera talvez de maneira concreta o que um arquiteto pensou, imaginou, seja uma outra pessoa. Então, a ideia de chamar essa pessoa de arquiteto aqui, talvez não seja a melhor tradução, mas uma palavra que nós conhecemos mais seria um artífice, ou um artesão, aquele que tem, pelas habilidades da sua mão, a capacidade de dar forma a alguma coisa. E é exatamente isso que na criação foi explorado bastante. Deus criou uma matéria sem forma, e veio alguém e deu forma. Então, a atuação do Filho, conforme Provérbios, ela cai exatamente aí. O Evangelho de João, no início do Evangelho de João,
Ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, observe como é que o Evangelho de João lá na frente, ele vai atribuir uma função especial ao Filho, que é na tarefa de dar forma, de, como eu disse aqui, dar forma àquilo que ainda não tinha forma e depois começar a preencher aquilo que estava vazio. Sim. Qual texto? De Provérbios? Ah, sim. Uhum. Aham. Ok. Eu também teria dificuldade de ver isso se não fosse autores no Novo Testamento terem chegado a essa conclusão, porque é realmente uma coisa meio abstrata. Agora, quando você pega, por exemplo, o apóstolo Paulo, veja lá na primeira carta aos Coríntios, quando ele diz, e é um texto que nós todos conhecemos, ele está falando sobre a pregação da cruz, e 1 Coríntios, capítulo 1, olha o que ele vai dizer a respeito de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 20, ele vai começar a falar, comparar inclusive com a sabedoria mundana. Ele diz assim: onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalos para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a quem? A Cristo, vírgula, poder de Deus e... Então, é por isso que eu teria várias vezes quando a ideia de sabedoria de Deus, ela é apresentada como sendo a pessoa de Cristo. Então, é por isso que quando a gente lê Provérbios, especialmente porque aquilo que Provérbios está falando, ele está descrevendo alguém que esteve antes da criação, junto com Deus, e ele não estava lá só dando palpite e intrometendo na criação, ele estava participando de maneira efetiva. Diz o texto que ele era o arquiteto de Deus, ou mais... Os títulos, eles não fazem parte da Bíblia, né? São sugestões, mas pode ser. Tá? Sim. Qual texto? O de Coríntios? Provérbios? Aham. Aham.
Aham. Essa ideia do pó do mundo, né? Ah, ah, eu não, tem uma, quando a gente conhece, como é que eu posso ilustrar isso? Eu lembro que você lembra aquele filme que passou, até ganhou um Oscar, parece, chama a Estação Central do Brasil, não é? Que a Fernanda Montenegro participava, não é? Quando lançou aquele filme, como é que chama? Como é que é? Foi só indicado, né? Mas já é bastante. Eu lembro que eu assisti esse filme, eu não estava no Brasil ainda, e eu assisti com legenda. A legenda estava em inglês, mas o som é em português. Eu estava vendo com uns colegas que não falavam português, estavam dependendo da legenda. A legenda faz o máximo que eles podem, né? Tenta. Mas quando você consegue ouvir uma língua, com fluência, no caso eu consegui entender o português perfeitamente, aí você vê, irmãos, a limitação que às vezes algumas palavras elas podem ter na tradução. E quando eu falo que talvez que o pó da terra, né, pode parecer interessante, mas a ideia não é necessariamente de pó, como às vezes a gente conhece, imagina, né? Mas pó aqui, no caso, a expressão pó, ela é mais o barro mesmo, né? Então, quem conhece astronomia talvez entenda mais de um pó sideral. Mas se você conhece o texto da Bíblia na linguagem original, você vai ver que isso talvez não caminhe muito longo, Tom. Então, é mais nesse sentido. Então, a primeira coisa, o Espírito Santo na criação. Eu quero dar um passo a mais e mostrar que tem uma segunda manifestação do Espírito Santo muito interessante, que é nos dias de Noé. E essa manifestação é em Gênesis capítulo 6, quando se diz que o Senhor Deus dizendo: o meu Espírito não agirá para sempre no homem, porque ele é carnal e os seus dias serão 120. Então, lá nos dias de Noé, aparece essa referência em Gênesis capítulo 6, os versículos 1 em diante, é quando nós somos informados que havia, e o motivo dessa referência lá em Gênesis capítulo 6, era a seguinte: diz o texto que os filhos de Deus começaram a observar que as filhas dos homens eram bonitas, tinha umas que eram mais bonitas, e eles então escolhiam as que eram mais bonitas, e se casavam e davam filhos e filhas, e por causa disso o Senhor resolveu então, diz o texto, e ele vem e diz: meu Espírito não vai mais agir no homem. Por que será que Deus falou isso? Só porque eles estavam escolhendo umas mulheres para casar e namorar, e é motivo para Deus suspender a atuação do Espírito? Por causa disso parecer uma coisa não muito grave, algumas pessoas, por causa também do que Judas vai falar lá na frente, acham que a referência aí não é necessariamente a homem procurando namorada, mas a seres angelicais, aquilo que é descrito como os filhos de Deus, seria uma referência a anjos. E eles estariam então se envolvendo com as filhas dos homens, seres humanos. E como é que esses anjos eles se envolviam com os seres humanos também não tenho a menor informação. A literatura extra-bíblica comenta, e isso não aparece na Bíblia, mas durante o período do Novo Testamento,
existe muita literatura escrita nesse sentido, falando que os espíritos ou os filhos de Deus nos dias de Noé seriam anjos caídos, e eles assumiam uma forma física, e com essa forma física eles estavam tendo relações com as filhas dos homens, no caso mulheres, e o resultado desse cruzamento de metade anjo com mulher estava gerando, segundo o texto fala, na interpretação de alguns, era do casamento desses demônio, anjos, seja lá o que eles eram, com as mulheres que estavam nascendo gigantes. Você já viu isso? Então. E aí, por causa disso, Deus, não, aí vocês já estão começando a mexer demais na minha criação, eu não vou permitir isso não. Então, não, já bagunçou demais isso aí. Para com isso. Só um pouquinho. Então, essa é uma opção. Só que, se essa é a opção, pensa bem. Vamos imaginar que essa seja a verdade que esteja acontecendo. Então, se isso estava acontecendo, Deus então, ele suspende, ele fala que meu espírito não agirá mais no homem, e diz lá, não agirá mais para sempre no homem, porque ele é carnal. Então, o fato de Deus ter tirado o espírito não impediu, ou talvez, imagine o homem com o Espírito de Deus, já estava aprontando isso? O que você acha que aconteceria se ele tirasse esse Espírito e deixasse esses homens por conta própria? Aí que a coisa ia virar uma feira livre. Por causa disso, vocês entenderam o raciocínio? Se o que de fato estava acontecendo era seres angelicais tomando forma de homem e se relacionando com mulheres, isso eles com o Espírito de Deus ainda. Porque é depois que acontece isso que Deus resolve tirar. Então, por que Deus tiraria o Espírito? E de que maneira isso ajudaria a situação? De que maneira isso contribuiria para diminuir a iniquidade naquela geração? Depois. Aí o dilúvio vem depois. E eu estou só aqui, gente, o que eu chamo na minha sala, eu estou aqui cozinhando galo. Eu não gosto de dar resposta logo de cara. Mas se o dilúvio veio depois, parece então que ele tentou, como diz assim, corta a luz, né? Que é tira o espírito. Eles continuaram ainda aprontando. Agora, manda o dilúvio. Não, Deus ele não está tentando coisa, ver o que dá certo, o que não dá, ele toma uma outra decisão. Então, esse texto aqui, ele mostra a presença do Espírito Santo agindo no ser humano no Antigo Testamento. Antes de vocês perguntarem, o mais importante de tudo aqui, gente, é lembrar o que às vezes a gente não lembra, que o Espírito de Deus, ele já agia, ele habitava na vida das pessoas no período do Antigo Testamento. Nós vamos ver mais para frente que o Espírito de Deus derramado em Pentecostes era o Espírito que capacitou aquela geração para testemunhar do Evangelho. Não é uma coisa generalizada, mas desde esse período o Senhor já agia profundamente na vida do povo lá desde os dias de Noé. Perguntas, vamos perguntar agora. Agora eu não sei quem começou, mas é aqui. Foi ele aqui, ele começou. Diga lá. Diga. Ele está perguntando, será que esses filhos de Deus não seriam uma referência à linhagem de Sete?
E aí, no caso, os filhos dos homens seria quem? De Caim. Puro não, de Caim no caso é impuro, né? De Sete seria puro e de Caim impuro. Ok, vamos imaginar que a ideia dele aqui. Por que é que Deus então ficou tão preocupado só dos filhos de Sete casar com as filhas de Caim? Isso era tão ruim assim? De uma maneira que quebraria essa ligação por haver a linhagem do homem. Apesar de que depois a linhagem do Filho de Deus, ela foi se misturando também da mesma forma. Exatamente. Será que essa é a razão suficiente para Deus destruir toda a humanidade? Segura aí, que mais você? Interior do Amazonas. Pará. Aham. Então, é uma ideia assim, que parece que no imaginário popular a gente não sabe se é verdade, mas eu creio absolutamente nisso. Você crê nisso? Não, né? Não, mas pensando bem, se existir uma forma de demônios poderem corporalmente se relacionar com homens, então faz sentido o que eles pensam lá, faz um pouco de sentido. E outra coisa que eu não entendi bem, uma coisa que não compreendeu os homens. Algumas Bíblias, ao invés de dizer meu espírito não agirá, aí fala não contenderá, não é mesmo? E tem traduções diferentes. Isso é muito difícil saber qual é a verdadeira tradução. Então pode ser, a expressão usada aqui, ela acontece só em esse lugar na Bíblia inteira. Então, a maioria dos dicionários de hebraico, eles nem se aventuram a traduzir aqui. E a sugestão que eles dão é, olha pelo contexto e parece que o contexto está falando que o espírito não agirá. Se você coloca contenderá, ok, vamos imaginar que seja contenderá. Por que é que Deus, o Espírito de Deus está contendendo com o ser humano? Deus não é uma babá que fica atrás, fala, para com isso. Não, ele fala e ele faz acontecer. Então, talvez, é por isso que a Almeida, a revista atualizada, já abandonou essa tradução e hoje ela usa agirá, ao invés de contenderá, para não comunicar a ideia de que Deus é uma babá que não tem autoridade e tem que ficar falando 10 vezes para ele não agir, então, talvez essa seja a ideia. Mas, como eu disse, é uma expressão difícil. Saul, deixa Saul quieto, vamos chegar lá. Não levante essa lebre hoje. Irmãos, para não deixar a coisa assim totalmente aberta, vamos ler o texto agora de Gênesis 6. Veja como ele explica algumas coisas que as pessoas elas criam tantas ideias e esquecem de ler o texto e acreditar no que o texto está falando. Veja Gênesis 6. Estou vendo que está diferente aqui, né? Eu estou em 1 Coríntios 6. Gênesis, no capítulo 6, versículo 1, fala que a principal razão, então, porque Deus ele tirou o Espírito, é isso aqui. Diz aí que o problema é que, como se foram multiplicando os homens na terra. Aí que começou o problema. A humanidade começou a se multiplicar. E lhe nasceram filhas. E diz que vendo os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradavam. Então esse foi o início do problema. A multiplicação. Então, até esse ponto, nós não precisamos imaginar que
vamos imaginar que ainda não tem nada a ver com demônio aqui, não tem nada acontecendo, mas está acontecendo a multiplicação. E, obviamente, você tem que imaginar que a multiplicação, ela é quase que exponencial, né? Porque nós estamos aqui no início da humanidade. Então, era Adão e Eva, nos primeiros, obviamente, nas primeiras gerações, houve casamento de irmãos com irmãos e assim por diante, é óbvio. Mas isso foi muito rápido e logo em seguida a geração, os filhos de Adão e os filhos dos filhos cresceram e se multiplicaram rapidamente. Mas essa multiplicação, diz o texto, ela era acompanhada por uma iniquidade. Então, versículo 3, o Senhor fala que ele não agirá, porque esse homem, ele é carnal. Sublinha isso aí. Se você não tiver com a Bíblia da igreja, né, sublinha aí com a caneta. Ele é carnal. Literalmente, ele é movido, né, pelo seu instinto. Ele não age em conformidade com a instrução do Espírito. Então, esse é o início do problema. Agora, é uma questão de matemática. A geração que está nascendo, ela só está preocupada, no caso lá, só está preocupada com uma coisa: achar a mulher mais bonita, casar com ela e gerar filhos e filhas. Então, para Deus, isso é uma banalização do ser humano, do propósito de Deus para o ser que Ele criou. E à medida que a humanidade vai se multiplicando, e se a humanidade ela é caída, então a pecaminosidade também está se multiplicando. Se a humanidade estivesse diminuindo, porque a humanidade está relacionada com a iniquidade, então a iniquidade estaria diminuindo. Mas como ela está aumentando, então onde tem muita gente, tem muita iniquidade. Então diz o texto aí que, olha só, e fala que naquele tempo havia gigantes. Então não fala que os gigantes eles foram o resultado do cruzamento de anjos com mulheres. Não fala nada disso, gente. Isso é uma coisa que, como eu disse, existem várias literaturas extra-bíblicas que falam sobre isso, mas o texto não está falando nada disso. E fala que haviam esses gigantes na terra e também, depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, então já tinha gigante na terra quando esses filhos de Deus começaram a se envolver com as filhas das mulheres. Já tinha gigantes. Então, não é o resultado do cruzamento dessas duas espécies. E aí, então, fala que depois eles geraram filhos que eram valentes e de renome. Versículo 5 fala que viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era, aqui vem a palavra-chave, que era o quê? Continuamente. Aqui que está o segredo. A iniquidade do ser humano não interrompia. Não tinha trégua. Pode-se dizer que aí era o início da corrupção total do homem. Porque a corrupção do ser humano começou. A corrupção do ser humano começou em Gênesis 3, né? Mais especificamente, a ênfase é na continuidade, irmão. É a ideia de que Já era, mas foi uma continuidade, o senhor não basta. a continuidade no sentido de que não estava nascendo uma geração que tinha nenhum Enoque, não tinha um Matusalém, não tinha mais um Jó, não tinha mais um Abraão, era gente terrível. E a gente vai saber já já que essas pessoas aqui eram pessoas terríveis. Então, essa geração, a chave para entender por que Deus resolveu suspender a atuação do Espírito
dele nessa geração é porque, presta atenção, enquanto eles têm vida, e a vida depende de Deus dar-lhes o Espírito, então, enquanto eles têm vida para fazer toda a safadeza que eles querem. Então, em outras palavras, quando Deus diz que meu Espírito não mais agirá, ou não contenderá, ou não importa a tradução, Ele está dizendo, eu não vou mais compactuar com essa geração, eu não vou mais dar deixá-los usar aquilo que eu criei para a minha glória e para o deleite do ser humano de maneira correta. Eu não vou deixar que eles usem isso para acabar com eles mesmos. E diz o texto que ele limitou a vida do homem em 120 anos. A partir daqueles dias, então, o homem viveria 120 anos. Alguns acham que isso aí é uma referência aos 120 anos que Noé pregou, e não ao fato de que a partir daqueles dias todo mundo só ia chegar no máximo 120. Quem estava vivo, Noé, por exemplo, viveu 500 anos depois do dilúvio. Então, só de vida depois do dilúvio ele já ultrapassou esses 120. Mas depois de Noé e depois de quem nasceu naquele período, realmente, você percebe que a idade ela flutuou mais ou menos dentro desse parâmetro. Tá certo? Então, em resumo, a atuação do Espírito Santo no Antigo Testamento não é simplesmente uma atuação figurante, uma atuação de pairar por sobre as águas de maneira indireta e tangencial. Não. Em Gênesis capítulo 6, você vê que o Espírito Santo, ele agia no ser humano. E ele estava ali segurando e pegando os bois pelo chifre mesmo. E não era coisa simples, não. Então, isso nós estamos em Gênesis 6, irmão. 6. Está no início da Bíblia. O que tem antes do capítulo 6? Capítulo 5, reverendo, eu sei, mas o que tem no capítulo 5? Capítulo 5 tem a genealogia de Adão, então não tem nada de história. Capítulo 4 é quando o nascimento de Abel e Caim, um mata o outro, vem uma descrição rápida ali. Então, nós estamos praticamente no começo da Bíblia. E já mostra a atuação fundamental do Espírito Santo no ser humano. Okay? Em outras palavras, basicamente o que esse texto mostra é que ao suspender a atuação do Espírito no ser humano, Deus ele tira do homem esse privilégio que era poder viver 900 anos, 700 anos. Que maravilha, irmão, se ele usasse desses 900 anos para andar na presença de Deus, para promover a glória de Deus e buscar o seu Criador. Que bênção seria, né? Que bênção seria para ele e para a geração, para a humanidade onde ele vivesse. Mas quando ele começa a usar esses 900 anos de vida para fazer o que é a iniquidade, o que é a aberração diante dos olhos do Senhor, Deus, ele tem misericórdia de nós e ele coloca um basta. Não, vocês não sabem o mal que vocês estão causando para vocês e para a geração como um todo. 9h05, é hora de acabar? Sim. Sim. Se refere às coisas celestiais.
A narrativa bíblica, ela não dedica quase nenhum tempo para falar dos céus. Fala que o Senhor criou os céus e a terra e já passa para... E a terra, e daí... ela vai voltar nos céus quando ela descreve que o Senhor criou luzeiros e todos os astros. Então, não há, infelizmente, não há nenhuma referência de quando o Senhor criou os seres angelicais, nem quando que eles caíram. Infelizmente, eu gostaria tanto de saber. Há uma passagem em Ezequiel 28, quando fala da queda do rei de Tiro. A passagem é tão viva que está falando do rei de Tiro. Está lá falando, o rei de Tiro. Tiro é uma cidade que existiu e tinha um rei lá também. Mas a descrição é tão viva, descrevendo como é que essa pessoa estava sentada no trono de Deus, um querubim da guarda, como caísse do céu. E aí, muitas pessoas acham que ali é uma descrição de como Satanás ele caiu. Não é o motivo dessa aula, né, mas nós podemos falar sobre isso depois. Mas, de fato, não há muita informação direta sobre quando ou como isso aconteceu. Mas eu acredito que aconteceu depois desse primeiro ato da criação, que é Deus, no princípio, ter lançado o que eu chamo, né, dessa matéria inicial, os céus e a terra. Tá bom? É porque essa palavra gigantes aí, tem algumas bíblias que inclusive trazem ainda o texto, a forma só transliterário, né? Então usa a palavra nefilim. Né? Então, nefilim é uma palavra que significa gigante, né? Tanto em hebraico quanto nas línguas ao redor de Israel. No ponto de vista do aspecto físico. E mais para frente, na narrativa bíblica, você vai encontrar outra referência, inclusive aos filhos de Nefilim. Então, é uma expressão conhecida. Então, é bem provável que... Agora, não era gigante, irmãos, tamanho daquele obelisco ali no Parque Ibirapuera, né? Então, um gigante da altura daquela janela ali já está passando de bom. Né? Então, a gente não precisa imaginar uma coisa extremamente grande. Gente, vamos orar. Obrigado pela atenção e nós vamos retornar na semana que vem. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. Pedimos a tua bênção para a compreensão e também pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares. Rogamos isso em nome de Jesus. Amém.